O quadro O Lavrador de Café, pintado em 1934 por Cândido Portinari, tornou-se uma de suas obras mais famosas. A pintura, que mede 1 metro por 80 centímetros, retrata um trabalhador negro em uma fazenda de café no início do século XX. É importante a representação desse interesse de Portinari pela temática nacional. O quadro pertence ao Museu de Arte de São Paulo. Foi roubado em 2007 e recuperado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo 19 dias depois. Estavam na cidade de Ferraz de Vasconcelos e foi devolvido ao museu posteriormente. Em primeiro plano, centralizado, aparece a figura do lavrador, com os detalhes dos pés e das mãos disformes, expressos de maneira exagerada. E o modelo aparece bem mais musculoso do que o normal. A figura deformada, com pés e mãos enormes, é o que aproxima o pintor Portinari ao expressionismo. Aumentar o tamanho do corpo de seus personagens era o jeito que o artista utilizava para mostrar a importância do trabalhador brasileiro. A árvore decepada direita remete ao desmatamento, fim da mata natural, e extinção da fauna e flora brasileira, na qual Portinari sempre foi admirador, dando a ela, inclusive, espaços em suas mais variadas obras. Em segundo plano, aparecem os montes dos grãos já colhidos, e ao fundo, inúmeras figuras de pés de café. Percebe-se assim a superposição ali registrada. O olhar do lavrador é expressivo e nele predomina a preocupação. Tem-se a impressão de que ele sente a ação devastadora da exploração que o homem faz à natureza. Outro elemento presente no quadro é o trem. Sabe-se que esse era o meio de transporte utilizado para enviar a produção cafeeira até Santos, para ser exportada a diversos países. Assim, reforçando a valorização do trabalho rural que sustenta não só o país, como o mundo. Quando observa-se esses detalhes que compõem o quadro, começamos a entender o efeito da figura do lavrador, que de imediato se destaca na paisagem. A cena, que é colocada numa colina, da qual se vê uma extensa e longínqua passagem, como uma faixa de céu ao fundo, destaca-se a parte superior do lavrador. A grande plantação, que se estende para além da coluna, é relativamente pequena em contraste ao tamanho do lavrador. A obra foi pintada em 1934, em meio ao expressionismo, no qual eram utilizadas cores vibrantes, figuras distorcidas e da abstração, para tratar de temas como a alienação. Um dos maiores artistas brasileiros do século XX retratou com uma grande emoção a cultura, a infância, as mazelas e as questões sociais do Brasil, contribuindo para que a cultura brasileira fosse conhecida em âmbito internacional. Cândido Portinari nasceu no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Brodowski, em 30 de dezembro de 1903. Filho de imigrantes italianos, teve uma infância pobre numa fazenda de café. Desde muito cedo, já expressa gosto pela arte, começando a pintar aos 9 anos de idade. Há uma discrepância na datação do lavrador de café. Segundo a ficha técnica do MASP, Museu de Arte de São Paulo, ela é de 1939, enquanto no site do Projeto Portinari, à frente, o professor João Cândido Portinari, filho do artista, a obra seria de 1934. A temática social foi uma das mais recorrentes em Portinari. Só sobre o café, o pintor realizou 56 obras, de acordo com o Projeto Portinari. O pintor passou 2 anos em Paris e descobre a pintura moderna da escola parisiense. Tal estilo usado na obra analisada acima, O Lavrador de Café. Tal obra faz uma leve crítica à burguesia da época, típicas de obras expressionistas.